Peço que Verdade. vocês abram a palavra de Deus em Isaías 42. Vamos ler aqui, Isaías 42. Aqui na minha Bíblia está escrito o servo do Senhor. Aqui vai ter dois momentos em que Deus fala, o servo do Senhor é o filho, e mais para o final, o servo é Israel. Servo é todo aquele que está a serviço de Deus. Então, por isso que ele fala servo, não é uma palavra única para poder dizer sobre uma única pessoa. O servo é um adjetivo, né? Uma nomenclatura adjetiva para determinar sobre quem ele está falando. Então, é bom explicar isso aqui antes, né? Para que vocês fiquem já atentos para perceber que no início ele fala do filho, aquele que ele envia, e no final ele cobra Israel. Israel era para ser o servo, que era para ser exemplo nas nações, mas que não foi. Então vamos ler, com a ajuda de Deus, Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade, trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e os praiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, o Senhor, este é o meu nome, a minha glória. A outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram e as novas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vô-lo faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades. Com as aldeias que Quedar habita, exulte os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei e estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei e nunca o desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão meu servo, o surdo, como o mensageiro a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouves. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presas e ninguém há
que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto e que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso, derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, porém nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Tá aqui, irmão. Essa segunda sequência, ele fala de Israel, que Deus colocou Israel como exemplo para a terra, para ser o povo da justiça, o povo de Deus, mas eles ouviram, mas não entendiam, endureceram o coração, e Deus se irou contra eles, né? Bom, aqui nesta passagem bíblica, irmão, que é uma das passagens lindas de Isaías, Isaías foi um dos profetas mais messiânicos que teve, ou seja, aquele que falou mais de evangelho e mais de Jesus Cristo. Aqui Deus está anunciando que algo grande ele está fazendo, não só mais para Israel, mas para todos, ou seja, nós, os gentios, né? E Deus, ele está anunciando que uma coisa maravilhosa ele vai fazer. E chega um momento que ele fala: e aí, você está entendendo o que eu estou fazendo? Você está entendendo? Você vê a grande obra que eu estou fazendo? Aqui então, do versículo 1 ao 4, a gente vai ler de novo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Olha aqui Deus falando, né? Eu vou trazer justiça aos gentios. Não clamará, nem exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade, trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Ou seja, ninguém vai pôr a mão nele até que ele ponha a justiça na terra. O que é? A missão que Jesus faria, trazendo a justiça de Deus. Quando Jesus vem, anuncia a paz com Deus, morre, ali se estabeleceu, Deus fez justiça. Cumpriu-se no próprio filho dele, a ira de Deus caiu sobre o próprio filho para fazer justiça, né? Então aqui, irmão, o profeta está praticamente dizendo assim: olhem bem para o meu filho, o exemplo para todos vocês. Meu espírito, o espírito da vida está sobre ele. Deus está chamando a atenção. Olhem bem para o meu servo, ou seja, olhem bem para o meu filho. O espírito da vida, ou seja, a vida doadora está em Jesus. Irmão, Jesus não morreu apenas para cumprir um sacrifício. É a morte de Jesus. Quando ele morre, a vida dele é doada para nós. Se você hoje tem vida na presença de Deus, é porque Jesus doou ela para você. Ele é a própria vida eterna. E aí ele fala: não chamará atenção com discursos pomposos. Ou seja, ele não vai nas praças para se aparecer. É isso que está querendo dizer aqui. Ele não vai fazer um discurso bonito para chamar a atenção das pessoas, né? Ele não vai fazer com que o povo ouça a sua voz. Ele não está carregado de títulos para poder ir na presença das pessoas chiques e importantes para levar uma nova mensagem bonita para agradar os ouvidos dos seus ouvintes. Não, ele vai falar porque a cana trilhada não vai se quebrar. A cana trilhada somos nós, machucados pelo pecado. Aqueles que estão a ponto de ser quebrado ao meio para ser lançado no fogo, é isso que fazia com a cana. Ele falou: não, chegou perto, mas não se quebrará. O Senhor mandou alguém que vai endireitar, né? Ele vai nos curar. E aqui o profeta, ele continua dizendo: ele é igual a mim. Deus está praticamente dizendo: o meu filho é igual a mim. Ele é justo
e não vai menosprezar os oprimidos e os fracos. Ou seja, Deus jamais rejeitou os pequenos e os fracos. E por isso ele manda o Filho, porque o Filho é a figura do Pai. As mesmas manifestações de amor e de justiça em Deus, ela está presente no Filho. Por isso que Jesus fala para Filipe, lá em João 14, Filipe, como você me pergunta onde está o Pai? Vocês não estão vendo? Vocês não têm visto, Filipe, o Pai está em mim. Olha o que eu faço. São as obras do Pai. Ou seja, eu amo vocês, porque o Pai amou vocês primeiro. E aqui ele está falando também, reforçando que o Filho não fará pouco caso de suas dores, irmãos. Mas, ao contrário, ele fará justiça. Ele fará justiça. Principalmente os machucados, né? Então, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Aqueles que têm um pouco de esperança, não vai se apagar. Não. Deus, ele não falhará. A missão de Jesus é cumprir a vontade de Deus e ele não falhará. É o que o profeta está dizendo e nós hoje sabemos, ele não falhou. Ele veio, ainda que a morte se apresentou para pôr medo nele, para fazê-lo recuar, ele permaneceu firme no propósito a qual Deus deu a ele e foi fiel à vontade de Deus até que a morte o tomasse. Ele não desistiu, meu irmão. Antes, ele trouxe o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus. E também fará justiça na terra, no tempo certo. E aqui nós vamos ler também, irmão, do capítulo 5 ao 9, está falando assim. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e estendeu e espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. O que ele está querendo dizer aqui? Preste atenção. Quem está dizendo essas coisas é o Deus Criador, o Todo-Poderoso. Essas promessas não estão vindo de nenhum rei aqui da terra. Não é nenhum rei que está falando aqui para vocês, eu vou fazer justiça na sua causa, hein? Não, prestem atenção. Quem está prometendo essas coisas, dizendo que vocês não serão quebrados, vocês não serão esquecidos, mas vocês serão amados, lembrados, reconstituídos, e Deus fará justiça sobre todos aqueles que lhe fizeram injustiças. Quem está prometendo essas coisas? O Deus. Quem é esse Deus? Aqui, o Deus que criou os céus. E assim diz o Senhor que criou os céus, e estendeu e a espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está. Ou seja, sou eu que dou respiração. Aqui está falando, sou eu que dou vida. A vida para todo ser vivente nesta terra. E o Espírito aos que andam nela. É Ele quem está falando isso, irmão. E aí segue o versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. E te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Deus está falando, eu vou pegar na tua mão e vou te levar até lá. E eu vou te dar por aliança. Deus está falando, a sua vida será dada, meu filho, por aliança, para levar luz aos gentios, para que eu cumpra todas as minhas promessas e o meu propósito, o plano desde o início, para que ele se conclua com Deus sendo vitorioso no final. A chave para isso será a morte do próprio filho, consertando aquilo que nós fizemos de errado. Versículo 7, para abrir os olhos do cego, para retirar da prisão os presos e do cárcere o que jaz em trevas, são nós os pecadores. Aqui a Bíblia fala em sentido figurado, todos nós que não conhecemos a Deus, estamos como dentro de uma cadeia, em cárcere, trancado, sem vida, aguardando o momento da sentença. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram.
e as novas eu vos anuncio antes que venham a luz e vou-los faço ouvir. Ou seja, entenda uma coisa, eu já estou dizendo agora, para que quando acontecer você saiba, Deus planejou. Por isso Deus já nos diz essas coisas hoje, nos dias de hoje. E isso estava sendo falado lá na lei, eram profecias. E hoje nós sabemos, Deus falou e Ele cumpriu. Ele mandou o Filho para consertar todas as coisas de uma vez por todas. Então, irmão, para nós entender novamente aqui, quem está dizendo essas coisas, quem faz essas promessas, é o Deus de tudo que há e que existe, aquele que dá fôlego de vida para todo aquele que pisa sobre a terra, todo aquele que anda sobre a terra. E ele está dizendo, eu coloquei o meu filho como a luz do mundo. Ele vai pegar o filho pelas suas próprias mãos e vai dar ele por aliança perpétua, para que o filho, né, nos leve de volta ao Pai. Estamos todos perdidos e ele vem com a luz para mostrar a nós de volta o caminho de casa. Ele vai abrir os olhos aos cegos, como está dizendo aqui. Ele vai abrir os olhos, vai tirar da prisão os presos. Ele mostrará o caminho de volta para o Pai. Eu sou o Deus eterno que faço essas coisas para a minha glória. É Deus quem está fazendo isso, irmão. E Deus, ele não divide essa sua glória com ninguém. Por isso, não existe salvação por obra. Porque a glória é de Deus. Foi Deus quem planejou. Foi Deus quem te trouxe. Foi Deus que te salvou, te limpou, te justificou e vai te levar até o fim. O seu trabalho é cair de joelhos e adorar a Deus. Dele é a obra. E aqui, irmão, tudo que Deus disse anteriormente, que nós sabemos, se cumpriu. E agora as novas promessas ele fez através do Filho. E a promessa que está faltando cumprir é a volta do Filho. Falta pouco, irmão. Está faltando muito pouco. Agora só falta a volta, o retorno. O plano já foi feito, já foi executado. O Filho já veio, já morreu, já ressuscitou, subiu, e enquanto subia ele deixou promessas de que voltaria. E ele viria buscar todos aqueles que confiassem nele, todo aquele que o amasse como ele nos amou. E está perto, irmão, não está longe. E se a igreja ama Jesus, ela diz, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Rei da Glória. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 22. E do versículo 10 ao versículo 17, está falando assim, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. O que o profeta está falando aqui? Depois de falar o plano de Deus, depois de dizer como Deus o faria, depois de dizer que Deus estava pegando o seu próprio servo, que aqui nós sabemos hoje que é o seu filho, pela mão, para levá-lo à cruz, para morrer em nosso lugar, agora o profeta fala, agora o que vocês têm que fazer? Cantai, louvai, glorificai, exultai. Vocês estão vendo os planos sendo feitos, e o que vocês têm que fazer? Dar glória a Deus por esta obra. Versículo 11, alce a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita, exulte os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Para clamar o que, irmão? O que o profeta está falando para clamar? O verso seguinte responde, deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Ou seja, Deus já determinou a nossa salvação. Deus já determinou e já escolheu o seu servo ungido. Deus vai salvar, Deus cumprirá o seu propósito. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra.
Despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei e estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Então aqui, nesses versos, o Senhor está falando, ao ouvir essas notícias, irmãos, vocês devem se alegrar, vocês devem ficar felizes. Você, ao receber as boas novas, o nosso papel, se você está sentindo alegria em seu coração, se o Espírito Santo está em você e ele testifica nisso, nós temos que cantar ao Eterno, dar cultos, glorificá-lo, lembrá-lo dele todos os dias. E ele fala, todos os moradores da terra, praticamente, vocês devem aplaudi-lo e glorificá-lo. Sabe aquele final de espetáculo, onde as pessoas se levantam depois de uma obra maravilhosa, eles batem palma, batem palma, batem palma sem parar, porque é coisa linda que eles viram? É isso que o nosso Deus dignamente merece. Afinal de contas, ele nos tirou do inferno e está levando nós para dentro da casa dele. Nós vamos morar com o Deus poderoso, cheio de glória e de santidade. Portanto, vós todos os que moram sobre esta terra, diz o profeta, louvai-o e glorificai-o pela obra grandiosa que ele está operando. Subam aos montes e louve-nos, porque ele prova o seu amor a todos vocês. Ele prova de uma vez por todas o quanto que ele nos ama. De que forma? Não poupou o seu filho. Não, era o único, o filho do seu amor, aquele quem Deus olha e fala, este eu me comprazo. Irmão, é o próprio Deus aprovando alguém. Isso significa que a santidade do filho é perfeita e é intacta. Ele não está recebendo um elogio através de uma graça recebida. Jesus está sendo elogiado pelos próprios méritos. O meu servo a quem me comprazo. Lá nos evangelhos, Deus fala desde os céus com João Batista. Não, acredito que seja com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração. Este é o meu filho a quem me comprazo. Parece que ele fala com Jesus também. Irmão, você parou para pensar o que quer dizer Deus falar? Este é meu servo a quem me comprazo, ou seja, a quem eu me alegro, a quem eu me orgulho. É o perfeito, é a imagem perfeita de Deus. Aquele a quem devemos copiá-lo para tentar agradar a Deus também. Pois é, irmão, este, no alto da sua santidade, da sua perfeição, não foi poupado por amor a nós. E a ira de Deus caiu sobre aquele que a alma dele se apraz. Tudo isso para nos salvar. Por isso, irmão, podemos dizer com garantia e segurança, nada impedirá. Deus sairá e o seu filho e vai prosperar na sua obra. Ele já mandou o filho, morreu. A obra está em pleno andamento e execução. A palavra que salva está na nossa boca. O evangelho está dentro de você, a mensagem e a semente, irmão. E esse é o nosso trabalho. Falar para o maior número de pessoas possível o quanto Deus nos amou. E a porta está aberta diante de nós. A porta da vida para a glória de Deus. E aqui Deus, irmão, como se cumpre nos dias de hoje, Deus falará no mundo todo através de muitas vozes
Se você leva esta mensagem, você está replicando a mensagem de Deus, você se torna uma voz de Deus. Você está falando a palavra de Deus em todos os lugares do mundo e ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Como diz aqui no capítulo diante, Isaías 43, no versículo 13, está falando assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa se fazer escapar de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus está fazendo uma pergunta retórica, que é aquela pergunta que não carece resposta, porque não tem. Ele está dizendo, operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir, ninguém impede, irmão. E aqui o profeta está falando, Deus se calou por um determinado tempo, mas agora resolveu revelar tudo. E todos os segredos, irmãos, para os nossos dias de hoje, já foram revelados. O mistério de Deus é a vida que Ele colocou no Filho, o seu santo Filho. Hoje nós temos a revelação completa e plena. Não existe mais nova mensagem. O Filho trouxe a última. E a última é tão perfeita que não carece de novas mensagens. Uma mensagem única e perfeita. A porta que Deus colocou aberta diante de cada um de nós, irmão, para nossa salvação. A mensagem de Deus que Ele deu através do seu próprio Filho. E aqui vamos ler também, irmãos, versículo 16. E guiarei os cegos pelos caminhos que nunca conheceram, e lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás, e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e dizem as imagens de fundição, vós sois os nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? E aqui ele já se refere ao povo de Israel, que seria o exemplo ao mundo. Aquele a quem estava ali para servir a Deus, levando justiça ao mundo, mostrando ao mundo a santidade de Deus. Mas Deus aborreceu com eles. Quem é cego, senão o meu servo? O surdo, como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Essa parte aqui está também em Isaías capítulo 6, que Deus manda Jesus dizer o seguinte: vocês ouvem, mas não entendem. Vocês vê, mas não compreendem. E tudo isso para que não desça ao coração de vocês e sejam curados. E aqui ele repete de novo: tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. Ou seja, ele está querendo dizer, ainda que Deus fala com eles e exorta eles, eles não creem, não entra no seu coração. E isso acontece também nos dias de hoje, irmão. Vai ter muitas vezes em que você vai falar e você será rejeitado. Não desanime. Isto é assim desde o início de todas as coisas. E fará assim. As pessoas que serão salvas não são aquelas que você quer salvar, são aquelas que Deus escolheu. Mas a sua e a nossa missão é falar de Deus e do seu amor para todos o que pudermos falar. Mas este é o meu povo roubado e saqueado. Todo aqui, ó, tá vendo como ele está falando do povo de Israel? Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto e entenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do quais não queriam andar,
não dando ouvidos à sua lei. Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhe pôs labaredas em redor. Porém nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Deus está falando: eu fiz tudo por vocês, e vocês não quiseram me ouvir. Por isso Deus os entregou. Deus permitiu todas essas coisas acontecer com vocês. E aqui nessa passagem está falando, né? Ele está dizendo: prestem atenção, vocês, surdos e cegos. Vocês são meus mensageiros, mas não estão escutando. Aqueles que deveriam levar a mensagem de Deus, irmão, sequer estavam dando ouvidos para Deus. Como levarão a mensagem? Como que eles poderiam ir às nações e dizer às pessoas: o Senhor vem vindo aí, o Senhor poderoso em guerra, em salvação vem vindo aí? Mas eles não ouviam, não queriam ouvir. Justo o povo que representava Deus na terra. Isso, irmão, é uma decepção para Deus. E o Senhor fala que esse povo estava obstinado como cegos que não querem enxergar. Vocês olharam muito, mas nada enxergaram. Ouviram tudo, mas não prestaram atenção em absolutamente nada. Deus fez muitas coisas por aquele povo. Amou-os tanto, irmão, que fez deles um povo glorioso. Irmão, Deus mostrou seu amor de diversas maneiras. Deus mandou 10 pragas no Egito para mostrar o quanto amava aquele povo. Deus abriu o mar vermelho na frente deles. Tudo isso são provas de amor. Deus sustentou esse povo no deserto por 40 anos, que sequer, irmão, os sapatos envelheceram. Por 40 anos, as suas roupas não ficaram velhas. A bênção de Deus estava sobre eles. Lá não tinha padaria e nem açougue, era um deserto. Nada se planta, nada se colhe, mas Deus não deixou faltar o pão de cada dia e carne para aquele povo comer. O milagre era tão grande que o pão vinha do céu, chamado de maná. Mas este é um povo preso, e não estão. Aliás, é um povo que está preso na sua ignorância. Eles estão como aqueles que estão assustados, como aquelas pessoas que estão escondidas dentro de casa, dentro dos seus armários, porque não sabem mais como fazer e como agir. E quem, irmão? Aqui o Senhor fala: quem vocês acham que entregou Jacó para estar nesse sofrimento? Aos que maltratam e aos ladrões que roubam e saqueiam Israel. Tudo isso, irmão, é um simples ato de Deus tirar a mão de sobre um povo. Deus tirando a mão, o diabo, o inimigo, o adversário, tomando ocasião pela lei e o pecado. Ele invadiu aquele povo e encheu o povo de contaminação e de pecado, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Deus estava querendo dizer aqui: vocês não entenderam que a bênção de vocês sou eu. O quanto vocês me amarem será o tamanho da vossa bênção. Tudo era uma profecia, mano. Mas para nós hoje já se cumpriu. E hoje nós temos total conhecimento de quanto Deus nos amou e da porta maravilhosa que Deus colocou na frente de cada um de nós. Por isso, irmão, agora vem aqui umas perguntas que a gente tem que fazer para a igreja que está aqui ouvindo. Você está entendendo o que está acontecendo nos dias de hoje, irmão? É a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Deus anunciando o seu propósito, Deus anunciando a salvação, e muita gente que está como surdo e como cego, distante de algo que está tão perto de acontecer. O que está acontecendo na sua vida? Você ouviu o evangelho? Você creu? Crie. Mas o que está acontecendo na sua vida? Você consegue entender o que está em jogo, irmão? A santidade de Deus,
a palavra de Deus, a vida e a morte eterna para nós. Deus amou o povo, o Filho amou o Pai, de sobremaneira, que veio para fazer a vontade do Pai, morrendo em nosso lugar. Não existe mensagem e maior prova de amor do que essa. Essa é definitivamente a expressão mais nítida e mais clara do quanto Deus nos ama. Você entende, irmão? O que o Santo Deus sofreu e morreu para doar a vida a cada um de nós. O que está em jogo, a vida do próprio Filho. Deus não rejeitará nenhum daqueles que o temem e o ama e confessa dia a dia o tamanho ínfimo que nós somos diante de Deus. Se você entende, irmão, por que ainda você não se entregou de uma vez por todas a Deus? Se você está entendendo esse amor, se você compreendeu o Evangelho, se você está tendo compreensão de quanto Deus nos ama, por que você teme em falar dele para as pessoas? Por que você receia tanto? Porque o amor de Deus, ele tem que nos invadir, ele tem que nos transbordar, e ele tem que sair pelos membros, seja a boca, os braços, as pernas, porque nós somos os mensageiros. Entenda o que foi lido agora. O povo que deveria ser o mensageiro não falou, não anunciou, não levou a mensagem de Deus, e por isso Deus os rejeitou. Hoje está sendo lido isso para que o erro de Israel sirva de exemplo a nós, para que nós não caiamos nos mesmos erros que Israel cometeu. Todas estas coisas são promessas e profecias do eterno Deus, irmão, o Criador, daquele que tudo deu por nós, tudo, e ninguém vai impedi-lo de operar, irmão. Portanto, irmão, esta passagem que está sendo lida hoje é uma pergunta: você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o que Deus está fazendo? Se você está entendendo, por que isso não causou impacto dentro de você ainda? Será que você é aquele que ouve, mas não entende? Está vendo, mas não enxerga? Irmão, só falta pouco. Jesus está perto. Não falta mais nada. O que está faltando é nós, é a nossa parte, é o nosso trabalho de levar a palavra de Deus e anunciar. E isso começa em casa. Começa dentro de casa. Você está surdo, irmão? Ou cego? Eu acredito que não. E se você não está cego e não está surdo, por que ainda não caiu de joelhos para primeiramente agradecer, chorar diante da cruz e levantar e levar esta mensagem a outros para que ela faça também o mesmo efeito que fez na sua vida, como na minha também? Nós já estamos preparados, irmão, porque Deus já revelou para nós o seu propósito e a sua vontade. Tudo já está pronto. A luz já veio ao mundo para que primeiramente, o Senhor levando a sua mensagem, provando o seu amor, o Filho morrendo, ressuscitando e subindo à glória, ou seja, nos mostrasse com poder que as suas palavras são sérias, são verdadeiras, que ele não está de brincadeira com esse propósito todo. Lembra-se, irmão, quando falei ele não está de brincadeira, é que sim, o lago de fogo está feito, reservado, e todos aqueles que negaram a mensagem serão cúmplices daqueles que mataram Jesus. Não devemos ser cúmplices, irmão. Nós, irmãos, como diz aqui o profeta Isaías, nós não procurávamos, nós nem sabíamos o que era Deus e Jesus, mas Ele veio atrás de nós e nos achou, nos amou e colocou uma porta maravilhosa à nossa frente. Essa porta é o Filho. O Filho é a vida eterna. Quem tem o Filho
tem a vida eterna. E você precisa, irmão, levar essa mensagem. Não adianta, o nosso papel é falar e orar. Falar e orar. Quem age é Deus. Quem fala é você. Quem prega é você. Quem converte é o Espírito Santo. O Espírito Santo está sob o governo de Deus. E a Bíblia fala que Deus, a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Sobre o que, irmão? Sobre a vontade de Deus, não a nossa. Não acha que você vai dobrar o joelho e falar: Senhor, eu quero um carro. Deus pode até dar, por misericórdia, mas não é esse o propósito da oração do cristão. O propósito da oração do cristão é para aquilo que for útil para a glória de Deus. Aquilo que glorifica a Deus. Clamando a Deus para que Ele faça a sua obra, para que Ele complete a sua graça no meio da sua família, da sua parentela, levando aos seus amigos. Falar sem medo, irmão. Sem receio, sem medo. Afinal de contas, você crê ou não crê que você está na verdade, que você conheceu a graça, que você tem a palavra de Deus como a mensagem do Filho dele. Se você crê, você tem medo do quê? A obra é de Deus, irmão, e Ele vai operar segundo a sua própria vontade. Essa é a palavra para o dia de hoje. Deus abençoe, e eu passo aqui para a nossa irmã Maria, para ela dar sequência aqui. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a levar a mensagem da palavra para os nossos queridos, os nossos irmãos, para aqueles que estão lá fora, para a nossa família, para a nossa casa. Vamos, irmãos, vamos abrir mesmo a nossa boca, que o Espírito Santo vai falar por nós. Isso eu tenho certeza, porque é a palavra quem diz. É a palavra quem diz para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes ficam com medo de falar. Com medo, irmão. Você está na verdade. As poucas palavras que você falar têm efeito forte, porque é verdadeira. Podem até não confessar, inventar desculpa, mas a palavra que você falar vai ficar repicando dentro do coração desta pessoa. E se Deus tem plano, vai agir. Não tenha medo. Você está na verdade. Por que você não quer falar? Nós não estamos mais aonde estávamos, que você tinha que sentar no banco e ficar quieto. Aqui Deus chamou nós para trabalhar. E trabalhar de que forma? Levando a sua mensagem. E se você sair levando a mensagem, o Espírito Santo vai atuar junto com você. Trabalhando, operando, fazendo obra. Porque essa é a missão que Jesus deu para todos nós. Ide e anunciai o Evangelho. É uma missão que Ele deu universal para todos. Sim, irmã Maria, pode continuar. Glória a Deus, é verdade mesmo, é verdade. E nós vamos abrir a nossa boca e vamos confessar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele voltará dentro das Escrituras. Glória a Deus. A irmã, ela pode adorar o Senhor, quer adorar o Senhor.